Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E como vocês bem sabem, agora em 2024, Dungeons and Dragons completa 50 anos de existência, né? 50 anos desde a sua criação. E como comemoração desses 50 anos, a Wizards of the Coast está lançando uma nova edição de Dungeons and Dragons chamada One D&D. No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma recapitulação histórica, vamos fazer uma visita, um tour por todas as edições aí de Dungeons and Dragons e abordar aí como que o jogo evoluiu ao longo desses anos, quais foram os principais aspectos, edição a edição. Desde já, eu quero deixar bem claro que esse vídeo, ele obviamente precisou de consulta, afinal de contas eu não joguei todas as edições, porém as edições que eu joguei, eu estou trazendo aqui para vocês uma vivência que eu tive e algumas opiniões também. É válido também salientar que para este vídeo, para poder, vamos dizer assim, fazer uma avaliação, colocar tudo dentro de um grande contexto e um comparativo edição a edição, o canal Portal de Arvandor utilizou como referência o vídeo chamado Which D&D Edition Should You Play? Do canal DM It All. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado o link para vocês, caso vocês queiram assistir o vídeo do canal DM It All, né? Porém, aqui nós estamos colocando sob as nossas perspectivas e trazendo alguns aspectos que não foram trazidos no vídeo original. Desde já eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, caso não forem inscritos, deixem o like e vamos que vamos. Vamos começar com o Old D&D. Então, o Old D&D, que é o primeiro D&D, o nome já tá falando, o D&D antigo, né? O velho D&D, ou Original D&D também, né? Esse O pode ser Old ou pode ser Original. Ele foi lançado em 1974, né? Como já estamos falando, né? A primeira edição, vamos dizer assim, não é a primeira edição, não é considerado a edição 1, mas seria a edição 0 de Dungeons and Dragons. E ele foi lançado em 1974, justamente 50 anos depois, agora em 2024, está fazendo 50 anos. Essa foi, de fato, a primeira edição, muito embora não seja considerada a edição 1, né? Essa foi a primeira edição lançada, o começo de tudo. Ele foi lançado em uma caixa, né? Não era apenas os livros como o material é apresentado hoje em dia, mas era uma caixa semelhante a uma caixa de jogo de tabuleiro. E essa caixa era chamada de White Box. O jogo foi criado com uma proposta de ser uma evolução ou variação de um outro jogo anterior, chamado Chainmail, né? Chainmail era um jogo de tabuleiro também, em que duas pessoas faziam batalhas de exércitos medievais, uns defendiam fortes, outros faziam aquela questão das tropas. Enfim, era um jogo de miniaturas simulando batalhas, guerras medievais. Né? E aí o D&D ele surge justamente como uma variação desse jogo, no qual, em vez de você controlar um exército inteiro, você vai controlar um soldadinho ali daquela tropa, né? Uma coisa bem mais personalista. As raças jogáveis naquela época eram humano, elfo, anão e halfling. E também na época, nessa primeira edição, nessa edição 0, vamos colocar assim, existiam apenas 3 classes para você jogar, que era lutador, usuário de magia e clérigo. Além disso, usava-se apenas um tipo de dado para todas as jogadas que você fosse fazer, que era o D6, o dado de 6 faces, que é aquele dado normal, aquele dado comum que todo mundo conhece. D&D Basic. Essa seria, vamos dizer assim, o começo de tudo, né? Depois do Old D&D, seria como se fosse assim a consolidação e a edição definitiva. Nessa época, é bom salientar que Dungeons and Dragons possuía 2 edições acontecendo ao mesmo tempo, né? Já já iremos falar sobre a outra. É como se tivessem
duas linhas de produtos, né? E uma delas, que é essa linha que a gente tá falando, é o D&D Basic, que ele foi lançado em 1977, criado para ser um suplemento introdutório para aventureiros até o nível 3. Então ele foi formado assim para ser muito mais simples para aquela galera que ainda tá conhecendo o jogo. Mas apenas em 1981 foi lançado com a proposta de ser realmente uma edição de Dungeons and Dragons. Ele vem ao mercado com a proposta assim de simplificar as regras, né? Porque o Old D&D ele possui regras um pouco complicadas para novatos, então ele vem ao mercado com essa proposta de simplificação. Um exemplo disso foi a tentativa de remover o conceito de separação entre raças e classes, né? Quando você criasse um personagem, você não precisaria mais escolher uma raça e uma classe, né? Tudo, na verdade, passou a ser classe. Ao criar o jogador, o personagem iria escolher qualquer uma das classes e as raças eram classes também, né? E aí você tinha as seguintes classes: clérigo, anão, elfo, guerreiro, halfling, usuários de magia e ladino. Essas eram as 7 classes que você poderia jogar no D&D Basic. Mais tarde, lançaram um suplemento, uma expansão para o D&D Basic chamado Expert, né? E daí vamos dizer assim, o cap de level, né? O level máximo subiu até o nível 14, né? Você ia até o nível 3 no Basic, e aí depois você ia pro Expert e jogava até o nível 14. Trazia lá uma expansão de regras para a tua partida. Justamente por causa desses dois livros, Basic e Expert, é que essa expansão foi conhecida como BX. Simplesmente, né? Muitas pessoas conhecem como BX. Ainda hoje essa é considerada a expansão mais fácil de jogar e de mestrar, e além de ser a melhor opção para quem gostaria de ter partidas rápidas ali, né? One shots, esse tipo de coisa. Em seguida, essa edição BX, né, Base Expert, teve uma segunda edição dela, que é conhecida como BECMI, que foi lançada em 1983. Não ironicamente, esta edição ela foi muito popular, muita gente jogou, muita gente gostou, e esta é a edição na qual os personagens da série, os protagonistas da série Stranger Things, eles jogam o BCMI, que é essa expansão aqui, que é a segunda edição do BX. Ela trata-se, na verdade, ela vem com a proposta de ser um update, né? Um upgrade aí do BX. Ela é uma atualização, na verdade, né? Um aprimoramento. Porém, foram incluídas algumas expansões novas, né? Enquanto que na edição anterior você tinha o Basic e o Expert, nessa nova você tinha, além desses dois, você tinha o Companion, o Master e o Immortal, justamente formando a sigla BECMI. Basic, Expert, Companion, Master e Immortal. Esse novo set aí de regras, ele trouxe maior complexidade para as regras. Afinal de contas, ele foi um refinamento, um aprimoramento. Então eles puderam corrigir algumas coisas na edição anterior. O suplemento Companion levava os jogadores até o nível 26 e o suplemento Master levava até o 36. Então era possível jogar do 1 ao 36. Outra coisa muito importante e muito interessante é que essa foi a primeira edição que trouxe regras para Weapon Mastery, ou seja, para treinamentos e especialização em armas, com regras de manobras específicas baseadas na arma, né? Aquela ideia de arma de 2 mãos, arma de alcance, todo aquele negócio.
O quinto set dessa coleção, dessa expansão, que era o suplemento Immortal, trazia regras para partidas lendárias, no qual os jogadores poderiam jogar com personagens divinos e imortais, né? Aquele tipo de coisa, se você chegasse num nível em que você fosse alçado à condição de Deus ou de semideus. Até hoje, eu nem sei se existe alguma expansão de Dungeons and Dragons que trata desse tema, assim, de personagens divinos. Essa edição, muito embora fosse uma edição bastante conhecida e bastante popular, ela nunca foi reimpressa. E tudo o que resta hoje são os boxes originais daquela época, né, usados. Quem quiser comprar por uma fortuna aí, mais de R$2.000, você consegue encontrar uma caixa dessas, né? Tanto é que a maioria das pessoas que eu conheço, elas de fato mandam encadernar, e tem aí editoras que fazem praticamente iguais aos originais. Em 1991 foi lançado o livro Rules Cyclopedia, que é um livro que pegou todas essas regras do BSMI, né, e juntou em um grande livro, em uma grande enciclopédia que você poderia comprar, ter lá com todas as regras caso você quisesse, né? Esse livro também original é muito difícil de achar e caríssimo, mas é possível também você mandar imprimir, né, em uma editora lá, fazem até com capa dura e tudo igual. A grande questão é que esse é um compêndio com os 4 primeiros boxes e mais uma coleção de outras regras da época, né? Muito boa, muito bom produto. E se vocês se lembram que eu tinha falado que ali, quando surgiu o BX, né, existiam 2 linhas de produto. Foi uma época em que havia 2 edições de Dungeons and Dragons concorrendo ao mesmo tempo. Então vamos voltar no tempo lá para 1977. Na época em que o Dungeons and Dragons Basic estava sendo lançado, ao mesmo tempo Gary Gygax estava lançando o Advanced Dungeons and Dragons, que é também conhecido como AD&D. Muitos de vocês conhecem aí como AD&D. Então, quando a gente fala em Dungeons and Dragons primeira edição, a gente está falando no Advanced Dungeons and Dragons, que é essa edição aqui. E ela foi uma edição muito legal, porque ela foi a primeira e única edição em que foi projetada e escrita somente por Gary Gygax. Gary Gygax escreveu essa edição sozinho. E ela é muito amada pelos fãs, porque nela você consegue ver refletida a verdadeira visão de jogo do Gary Gygax. Ele é uma edição assim que ela não faz esforço para se tornar simples. Ela traz regras muito minuciosas nos mínimos detalhes, e ela é conhecida por ser complexa. A maioria da fanbase que vinha lá do Chainmail, ela estava jogando essa edição aqui. Enquanto que no Basic você tinha novatos e pessoas mais casuais, aqui é que estavam os fãs realmente hardcore de Dungeons and Dragons. Também foi nessa edição que surgiu o conceito que nós temos até hoje dos 3 livros básicos, né? Que é o Player's Handbook, que é o manual do jogador, o Dungeon Master Guide e o Monster Manual. Foi aqui, no Advanced Dungeons and Dragons, primeira edição, que surgiu esse conceito, que está presente no Dungeons and Dragons até a 5ª edição, que é a edição atual. E agora, no 1D&D, também vai ter esse mesmo conceito desses 3 livros básicos. Nessa edição, uma coisa muito curiosa é que ela possuía regras de campeonato também. Exatamente, era possível, existia campeonatos de RPG naquela época. Um outro ponto interessante é que o AD&D, justamente por esse cuidado, por essa visão, vamos dizer assim, visionária, né? Visão visionária aí de Gary Gygax, é que ele era muito focado em precisão extrema, né? Essa edição Advanced Dungeons and Dragons, ela tinha essa característica, essa assinatura de regras extremamente precisas para cada mínima situação, cada minúcia ali de situações que poderiam acontecer na sua mesa. Além disso, ela era focada em representar as coisas de forma minuciosa
misteriosa e verossímil, né? Então, quando você jogava o Advanced Dungeons and Dragons, que você visitava um quarto de uma mansão e tal, não se tratava meramente de uma sala de monstros meio videogameizada, mas sim realmente um cenário com candelabros, mesas postas, né? Camas com canopes, né? Esse tipo de coisa perfeitamente, né? Cortinas, dependendo, poderia até ser um quarto abandonado há muito tempo ali com poeira. Então todos esses detalhes Gary Gygax trazia para o seu jogo. Em seguida, em 1989, foi lançado a segunda edição de D&D, né? Que é o Advanced Dungeons and Dragons, segunda edição. Era essa edição corrente na época em que eu comecei a jogar. Eu comecei a jogar RPG em 2000 e eu peguei exatamente a transição do Advanced Dungeons and Dragons para a terceira edição. Então eu cheguei a jogar bastante ali a segunda edição, Advanced Dungeons and Dragons, segunda edição. E essa também foi a última edição do chamado Dungeons and Dragons Classic, né? E uma coisa importante aqui é que até esse momento todas as regras de Dungeons and Dragons são retrocompatíveis. Então você poderia muito bem pegar uma aventura ali do BX e mestrar ela com regras da segunda edição e vice-versa, né? Todos os suplementos, até o Old D&D, eles tinham regras que eram compatíveis entre si e você poderia jogar, certo? Mais pra frente isso vai mudar, mas não vamos trazer isso agora. O Player's Handbook, ou seja, o manual do jogador, ele sempre traz algumas raças básicas que ao longo dos suplementos vão acrescentando mais, né? Mas no AD&D segunda edição, as raças básicas que eles traziam era humano, anão, elfo, meio-elfo, gnomo e halfling. Eram essas 6 as raças básicas. Um ponto importante aqui é que essa foi a primeira edição lançada pela editora TSR após a saída de Gary Gygax, e isso impactou muito a própria característica dessa edição. Muito embora ela venha como uma atualização da primeira edição, essa edição ela foi muito marcada por uma pegada mais comercialista, né? Foi o começo do fim, vamos colocar assim. Enquanto o outro tinha um foco muito mais na comunidade, etc e tal, essa realmente teve uma pegada mais corporativa e comercial. Essa edição, ela também teve um ponto positivo muito grande. Já desde os seus livros básicos, essa edição ela já trazia uma enorme gama de regras opcionais, permitindo não só vamos dizer assim, a customização dos personagens, mas a própria customização das mesas, das regras utilizadas, dos cenários e tudo mais. E justamente pegando carona nesse foco que eles tinham em regras opcionais, é que foram trazidas também uma enorme gama de suplementos, né? Então muitos suplementos foram trazidos ali para aumentar a profundidade que você poderia trazer caso quisesse à sua mesa, né? E obviamente esses suplementos eles traziam regras opcionais por obrigação. Então se você quisesse por opção comprar um desses suplementos, você poderia ali estar trazendo uma enorme gama de opções novas para aprofundar e dar variedade à sua mesa, né? Tudo isso começou aí na segunda edição, que foi muito conhecida pela grande quantidade de suplementos que ela trouxe. Foi nessa edição também que eles trouxeram um manualzinho ali para cada classe de jogo, né? Você tinha o livro dos guerreiros, o livro dos magos e tudo mais, caso você quisesse ali aprofundar o teu personagem. E finalmente saímos do Dungeons and Dragons clássico e estamos entrando na nova era de Dungeons and Dragons com D&D terceira edição. Essa daqui que é uma edição amada por muita gente, foi lançada no ano 2000. No seu livro básico, né, ele trazia como as raças básicas jogáveis praticamente as mesmas da segunda edição, que eram humano, anão, elfo, meio-elfo, gnomo e halfling. Porém, entre essas raças básicas, eles traziam uma novidade, que era o meio-orc.
né? Então eram essas as 7 raças básicas da terceira edição. Claro, trouxeram muitas outras raças jogáveis, assim como nas edições anteriores, trouxeram em suplementos, né? Você tinha suplementos com muitas outras raças jogáveis. Mas a grande questão é que agora o meio orc ele entrava ali no manual básico. Essa edição, ela surge com o fechamento de portas da TSR, né? A TSR faliu e fechou as portas. Quem não sabe, a TSR é a editora original que criou Dungeons and Dragons, e a marca Dungeons and Dragons foi vendida para a Wizards of the Coast, né? Isso aí é clássico, né? E essa também foi a primeira edição que cortou qualquer vínculo de retrocompatibilidade com o material clássico. Por quê? Porque as regras foram muito mudadas. E eu entendo, né? Realmente entendo, porque naquela época das edições anteriores, algumas regras elas eram desnecessariamente complexas, e nós já vamos ver o porquê. Todos os elementos de Wargame foram completamente removidos do sistema de regras, justamente pelo fato de que essa edição foi uma edição totalmente voltada para o lado comercial. Então eles fizeram um estudo aí de mercado e viram que tipo de pegada a maioria dos jogadores preferiram, e fizeram pela primeira vez um Dungeons and Dragons focado naquela pegada de exploração, de grupo de aventureiros explorando uma masmorra, né? Isso aí foi a pegada, o carro-chefe aí da terceira edição. Também essa edição foi muito famosa por trazer uma enorme variedade de classes e subclasses, e muita gente que jogou aquela época lembra assim com bastante carinho das famosas classes de prestígio, né? Que é uma pegada aí que muita gente sente saudade. Também nessa edição, os elementos de roleplay foram muito mais aprofundados. O uso de recursos customizáveis na criação de personagens se tornou parte do cerne do jogo. E além disso, o uso da grid de combate passou a ser obrigatório, sendo que nas edições anteriores, muito embora já existisse, era uma questão opcional do jogo. Um ponto interessante é que nessa edição, na terceira edição, a Wizards of the Coast, ela lançou o seu sistema de RPG oficial, né? Então até então não existia para Dungeons and Dragons essa separação entre cenário e sistema. Era tudo Dungeons and Dragons. Agora não. Agora a Wizards ela estava dizendo, o jogo Dungeons and Dragons, ele roda no sistema que a gente criou, que é o sistema D20. Né? E aí criou a OGL, e outras pessoas poderiam criar outros jogos de RPG utilizando o sistema D20, que ele veio ao mercado com a ideia de ser, como eu poderia dizer, um sistema universal. Esse nome D20, ele vem da ideia de que o D20, o dado de 20 faces, passou a ser a figura central de regras desse sistema. Então, para todo tipo de teste, você iria rolar um D20, coisa que não acontecia nas edições anteriores. O D20 ele só era utilizado no combate, mas você poderia realizar alguns testes utilizando outros tipos de dado. E nesse daí, eu vejo isso como algo positivo, porque ele simplificou as regras sem precarizar o Dungeons and Dragons, e a custo, claro, de tornar o jogo menos totalmente não retrocompatível. Esse foi o preço a ser pago. Mais tarde, em 2003, a Wizards of the Coast lançou a edição 3.5, que ela vem, na verdade, como um rebalanceamento e uma correção ali nas regras e nas inconsistências que tinham na terceira edição. Como a terceira edição ela vem aí reformulando completamente Dungeons and Dragons, a edição 3.5 ela veio para corrigir algumas pontas soltas que ficaram, né? Em 2008 foi lançada a edição mais imbecil e esdrúxula de Dungeons and Dragons já criada, que foi a 4ª edição de Dungeons and Dragons. Foi nessa edição que eles fizeram uma tentativa totalmente imbecil e injustificada de videogameizar o Dungeons and Dragons, trazendo elementos dos MMORPGs que à época estavam fazendo muito sucesso, muito especialmente o World of Warcraft. O World of Warcraft foi o grande inspirador aí da 4ª edição, não à toa foi um grande fracasso, graças a Deus. Em seus livros básicos, o Player's Handbook,
A quarta edição, ela trazia as raças básicas da terceira edição, que era humano, anão, elfo, meio-elfo, gnomo, halfling e meio-orc. Porém, ela trazia uma nova raça básica ali no seu livro do jogador, no seu Player's Handbook, que era o Dragonborn. Então esse foi, vamos dizer assim, a grande contribuição da quarta edição, trazer que o Dragonborn já era uma raça jogável ali na segunda edição, mas foi na quarta edição que ele veio ali como uma raça básica do livro do jogador ali, logo para quando quem comprasse os suplementos básicos, né? Outro ponto assim que torna essa edição tão odiada por tanta gente, e com razão, é que ela traz um reboot injustificável em toda a história de Dungeons and Dragons, tanto na parte burocrática de regras, etc e tal, quanto nas lores ali dos cenários. Muita gente não gostou da nova proposta, das mudanças que eles trouxeram. Porém, essa quarta edição é considerada a edição mais overpower. Todos os personagens já nasciam muito fortes e iriam se tornar ainda mais fortes ao longo dos níveis que eles fossem pegando. E é justamente por isso que essa é considerada a edição mais high fantasy, mais alta fantasia que nós temos até hoje. E por fim, chegamos agora à quinta edição, que é onde estamos atualmente, Lançada em 2014, essa edição ela é muito amada porque é uma edição sensacional. Eu sou um ferrenho defensor da quinta edição. E essa quinta edição, ela vem como uma espécie de reconciliação com os fãs, Se o Sea Wizards tinha brigado com os fãs, e teve até uma questão de OGL ali na quarta edição também, nessa quinta edição a Wizards of the Coast consertou toda a cagada que ela fez ali na quarta edição. O seu game design foi marcado por longos diálogos e uma espécie de edição de transição. Quando eu digo longos diálogos, eu falo longos diálogos com os fãs, Aí era o Wizards conversando diretamente com os fãs, pegando feedback, e foi um desenvolvimento ali conjunto com a comunidade. E eles trouxeram uma espécie de edição de transição conhecida como D&D Plus, ou D&D+. A grande vantagem da quinta edição é que, além de trazer regras ao mesmo tempo simples e porém consistentes, ela abertamente se propõe a corrigir tudo que foi feito de errado na quarta edição. Muitas coisas que eles fizeram lá na quarta edição, eles simplesmente desfizeram e voltaram atrás. Essa edição, no geral, se parece muito com a quarta edição em alguns aspectos, porém ela é muito descomplicada. Por essa razão, por ela ser considerada uma edição simples, e ela de fato é uma edição simples, ela é vista como uma espécie de sucessora espiritual do Basic ali, de 1977 ali. Você lembra no começo do vídeo que nós vimos o BX ali, o Basic? Se a terceira edição ela é considerada uma continuação do AD&D, a quinta edição seria considerada um sucessor espiritual do Basic. Ironicamente, é nessa edição que o uso da grid de combate volta a ser opcional, que ela tinha se tornado obrigatória ali na terceira edição. E outra coisa interessante é que no Player's Handbook, ou seja, no manual do jogador da quinta edição, em que traz as regras básicas, ele traz praticamente as mesmas raças apresentadas ali na quarta edição, que seria humano, anão, elfo, meio-elfo, gnomo, halfling, meio-orc e dragonborn. Porém, nessa quinta edição ela traz uma nova raça básica jogável, que eram os Tieflings. Então é isso, pessoal. Fizemos aí um grande tour aí por todas as edições clássicas de Dungeons and Dragons. E eu queria muito saber de vocês, eu sei que muitos de vocês, assim como eu, participaram de várias dessas etapas que foram apresentadas aqui. Muitas ali do começo a gente sequer era nascido, mas nós pudemos presenciar e participar de muito do que aconteceu até aqui. E eu queria que vocês compartilhassem aqui embaixo alguma coisa que eu não tenha falado no vídeo, alguma experiência, ou mesmo se preferir fazer uma correção, façam uma correção que vocês acham que seja necessária. Desde já agradeço pela audiência, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui.
Mais uma vez, não se esqueçam de deixar o like. Quem não for inscrito, inscreva-se. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que vai gostar desse material, desse conteúdo. E até a próxima aventura.